Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mica e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma das minhas últimas leituras, que foi um livro que me deixou tão impactada, tão emocionada, que eu resolvi fazer resenha completíssima sobre ele. E eu estou falando de Antes de Te Ver, da Emily Hawthorne, que foi um dos últimos lançamentos da editora Verus. E foi um livro, assim, que eu não esperava que eu fosse ler, sabe? Porque a capa, a sinopse, apesar de ter me chamado a atenção, ela traz ali aquele ar mais dramático, de que é um livro que você vai sofrer, que você vai chorar. E eu não tô nessa fase, né, gente? Eu quero coisas mais leves, mais tranquilas, mas, enfim, alguma coisa me chamou pra fazer essa leitura e eu li o livro em apenas um dia, basicamente. Eu nem conto como 2 dias, porque eu comecei na noite de um dia e finalizei na manhã do dia anterior. Então foi uma leitura muito rápida. O e-book é super rápido de ser lido e eu vim contar tudo sobre esse livro pra você que gosta de histórias mais emocionantes, com um pouquinho de drama ou até um pouco mais, né, pra quem curte, e uma história de romance, gente, muito delicada e muito sensível. Então continua nesse vídeo se você gosta desse tipo de indicação, gosta desse conteúdo. Deixa aí o seu like, se inscreve também no canal, me siga nas redes sociais, todos os links importantes estão aqui na descrição e bora então falar sobre Antes de Te Ver. Vocês repararam, né, que hoje eu tô gravando em outro local, eu tô aqui no meu quarto e assim, gente, eu resolvi gravar hoje porque tá nublado. E como o livro é um livro sensível, delicado, eu queria algo mais intimista, sabe? Algo mais simples para falar sobre o livro e que eu também me sentisse à vontade de falar sobre a história com vocês. Então eu espero que vocês gostem, que esse vídeo traga essa sensação de aconchego, de que a gente tá tomando um café enquanto eu falo sobre essa história. E também peço desculpa pelo reflexo do óculos, que hoje eu resolvi usar e aí tá refletindo por causa da janela. Mas bora lá, né? Antes de Te Ver, vai contar a história de 2 pessoas, o Alf e a Alice. Ambos os personagens, eles sofreram acidentes e eles estão sendo tratados no mesmo hospital, então ambos são pacientes e a gente vai conhecer então intimamente cada um deles. O Alf, ele sofreu um acidente de carro com seus melhores amigos e ele acabou sendo o único sobrevivente, mas ele teve que amputar uma das pernas, né, que foi esmagada por causa desse acidente. Então já faz uns 6 meses que ele tá na enfermaria e ele tá ali ao longo dos dias tentando lidar com essa nova condição, tentando se adaptar à prótese, né, que ele vai começar a usar. E ele é a alma dessa enfermaria. Ele é aquele tipo de pessoa que tá constantemente conversando, que não consegue ficar em silêncio. Então, mesmo sendo um pouco irritante para as pessoas mais caladas, mais quietinhas, não tem como negar que o Alf é aquilo que move a enfermaria. Ele é um paciente, assim, muito dedicado a ajudar as pessoas, a tirar elas dos seus problemas, sabe? Então é um personagem que tá sempre disposto a trazer e ver o melhor dessa situação. Mas também vamos perceber que isso é apenas uma armadura para que o próprio personagem lide com o seu trauma, com os seus problemas. Então é uma coisa que a autora também vai deixar engavetado, porque ela vai trabalhar ao longo desse livro. E nisso, então, vamos conhecer a Alice, que seria a nossa segunda protagonista. A Alice, ela é uma mulher totalmente diferente em personalidade do Alf. É uma mulher muito mais reservada, muito mais fechada, e ela teve ali alguns problemas na sua criação, né? Sofreu um grande trauma na sua vida, que a fez com que ela fosse uma pessoa muito independente e não quisesse se apoiar em ninguém. Tanto que ela não tem amigos, ela só tem literalmente uma amiga, e essa amiga mora na Austrália, a história se passa em Londres, então a única amiga que ela tem não tá ali, não tá disponível para ela o tempo todo, e ela é uma pessoa que vive para o trabalho, que vive ali totalmente focada na sua rotina, em fazer os seus pareceres, porque ela é diretora em uma empresa de consultoria, e mesmo que ela não tenha tantos relacionamentos, que ela não tenha um namorado, uma pessoa ali para estar com ela, para ouvir, para ela tá tudo bem, porque foi esse caminho que ela escolheu, e isso também impediria que as pessoas a magoassem. Então, se ela não se abrisse para outras pessoas, as pessoas não poderiam conhecê-lo o suficiente para a magoarem. Só que aí o acidente dela acontece e muda totalmente essa visão que ela tinha da sua vida. E uma noite ela tá ali no seu escritório, mais uma vez fazendo hora extra, porque ela é totalmente viciada no trabalho, e ela acabou dormindo pelo cansaço e um ar-condicionado em um dos andares inferiores acabou explodindo, então o prédio foi incendiado e ela, como estava dormindo, acabou presa no incêndio. Então, quando ela foi resgatada
resgatada assim numa situação muito delicada, porque ela teve mais de 40% do corpo dela queimado, todo o seu lado esquerdo sofreu queimaduras de variados graus, e nós vamos ver agora então uma mulher muito fragilizada, uma mulher que literalmente perdeu tudo em apenas um segundo. E ao contrário do Alf, que já tá ali 6 semanas no hospital, tentando se recuperar e trazendo essa alegria para a enfermaria, a Alice, ela tá muito traumatizada, ela não consegue nem se olhar no espelho, com medo de ver como que tá a sua aparência no momento, ela não consegue olhar para os seus ferimentos. Então, uma pessoa que ainda não conseguiu lidar com o trauma e o fato de não ter ninguém ali para apoiá-la naquele momento, porque ela é uma pessoa tão reclusa, tão individualista, que isso impediu com que ela fizesse amigos, né, que tivesse pessoas próximas. Ela acaba tendo que passar por todas essas mudanças sozinha, de forma solitária, e ela ainda não sabe como lidar com isso. E a forma dela controlar os seus sentimentos, controlar esse trauma que ela tá vivendo no momento, é não falar, ficar calada, ficar na dela. Então, durante as primeiras semanas que ela passa ali naquele hospital, ela não abre a boca para falar absolutamente nada, nem com os médicos, nem com os enfermeiros. Ela fica simplesmente calada, tratamento de silêncio. Até que as semanas vão passando e ela sai da UTI para a ala da enfermaria, onde ela vai ficar ali ao lado do Alf e de outros pacientes que estão naquele momento sendo tratados naquele lugar. E essa área, ela é uma área totalmente diferente do resto do hospital, principalmente da UTI, porque é uma área muito mais harmoniosa, é muito mais convidativa. As enfermeiras, elas são enfermeiras muito, assim, dispostas a ajudar os pacientes a se recuperarem, seja quais forem, né, os problemas que eles estão tendo. Então, existe toda essa sensação de ser acolhido, de você ser bem-vinda naquele local. E a Alice, então, se vê ali diante dessa nova fase no seu tratamento e o leito dela fica ao lado do leito do Alf. Só que como tem toda a questão dela não se olhar no espelho, dela não querer que as pessoas vejam a sua aparência, eles fecharam todo o leito dela, né, em uma espécie de cubículo, né, colocaram cortinas e ninguém fora os médicos e as enfermeiras veem o rosto dela, veem como ela é de fato. Então todo mundo que tá na sala da enfermaria ali fica assim tentando entender quem é essa pessoa, o que aconteceu com ela, por que ninguém pode olhar para ela. Existe toda uma espécie meio que de base militar para fazer com que ela vá para fisioterapia, porque ela não quer que vejam ela. Então todos os pacientes que estão ali naquele momento, eles precisam estar confinados nos seus cubículos com as cortinas fechadas para que ela possa ser levada para a outra ala e fazer a fisioterapia. E todo mundo fica se questionando, nossa, que segredo é esse? Por que ninguém pode olhar para ela? Tipo, ela é a Beyoncé? Entende? Traz essa curiosidade. E quem fica muito curioso a respeito dessa personagem é o Alf, que é uma pessoa naturalmente, né, mais aberta, uma pessoa que tá ali constantemente tentando fazer amizades, e ela tá literalmente do lado da cama dele. Eles estão separados por uma cortina, mas a cama dela tá do lado da cama dele. Quando ele descobre que ela não fala, né, que ela tá ali o tempo todo em silêncio, desde o momento que ela acordou, né, na UTI, ele coloca isso como objetivo da vida dele naquele momento, fazer ela falar, fazer ela se abrir, porque ele é uma pessoa que quer deixar todo mundo confortável e ele se incomoda muito com o silêncio. Então a gente vai ver essa diferença na vida e na personalidade de ambos os personagens. Um personagem que é muito mais aberto, muito mais tagarela, e uma mocinha que não quer falar, sabe? Que quer ficar na dela, que quer moer ali as suas mágoas. Então são muito diferentes e é justamente essa diferença que vai construir o relacionamento deles. Porque depois de muito tentar e depois de muitas interações com nada, a Alice vai pela primeira vez falar com o Alf. E esse momento, gente, é muito gratificante, sabe, pro leitor. Porque você vê o empenho do personagem em querer falar com ela, em querer criar uma conexão, um diálogo, mas estamos vendo uma personagem que tá passando por um processo, assim, muito conflituoso, sabe? Ela tá passando por muitos momentos. Ela queria ter morrido naquele incêndio, ela não tá mentalmente nem fisicamente bem, então ela precisa desse momento de ficar quieta mesmo e de não interagir, mas quando ela começa, enfim, a interagir com ele, a responder pela primeira vez as suas perguntas, nossa, parece que você sente um aquecer no coração, sabe? É tipo, caraca, cara, ela deu o primeiro passo pra se recuperar, pra realmente melhorar desse trauma que ela sofreu. E é muito incrível a forma como a autora faz você se sincerar
inserir naquela história, naquele ambiente e torcer muito para esses personagens superarem tudo aquilo que eles estão sofrendo no momento. E o livro é basicamente isso, é intercalado entre os pontos de vista tanto do Alf quanto da Alice, mostrando o dia a dia deles na enfermaria, enquanto eles estão se recuperando tanto emocionalmente quanto fisicamente. E a história, ela vai mostrar muitos acontecimentos, sabe? Não somente focado no Alf e na Alice, né? Como eles tentam melhorar e como eles tentam se enxergar nessa nova condição, mas também em relação aos outros personagens que estão naquela enfermaria, os outros pacientes, né, que estão residentes ali também, que têm também seus próprios problemas. A gente tem o Sr. Patterson, que é um idoso de 92 anos, temos uma moça que sofreu um AVC e tem a filha dela. Então, assim, também temos outros personagens, né, que não são os narradores da história, mas que são muito presentes na narrativa, porque faz parte do contexto da enfermaria. Mas uma personagem que, sim, chamou muita atenção foi a enfermeira Engels. Ela é meio que enfermeira-chefe, ou uma das enfermeiras ali, mas ela é uma mãezona, sabe? Gente, ela é muito importante na história, porque ela vai ajudar tanto a recuperação do mocinho, o Alf, né, sendo uma confidente dele. Ele até chama ela de mamãe anjo, de tanto que ela é importante ali para o funcionamento daquela enfermaria, tanto também para o desenvolvimento da mocinha, a Alice. A Alice, ela é muito fechada, ela é muito ressentida. Nossa, comparado com o Alf, ela é uma pedra, basicamente. Então, ela tem muito mais dificuldade para se abrir, para fazer amizades, para se conectar. E a autora, ela vai fazer com que essa mocinha mude isso de uma maneira extremamente natural. Nada da noite pro dia, gente. A história, ela é extremamente delicada, desenvolvida com calma, sem pressa. E essa personagem, ela tem muito destaque, né, a enfermeira, porque ela é como uma mãe para todo mundo ali, ela é como aquela avó que tá disposta a te ajudar, que também tá disposto a te dar um puxão de orelha quando você precisar. E eu amei a interação dela com o Alf, né, que ela tem muito mais interação com ele do que com a Alice em si. E foi um personagem, gente, que me cativou do início ao fim. O Sr. Patterson também é um personagem muito importante. Ele tem uma amizade linda com o Alf, porque, como eu falei, ele tem 92 anos, o Alf é muito mais jovem e ele é falador, ele gosta de irritar o senhorzinho, que é um pouquinho mais rabugento. Então, a relação deles é muito fofa, é como se fosse um avô e um neto, e é muito lindo, assim, acompanhar a dinâmica, né, dos pacientes e dos trabalhadores nesse hospital. E é ao longo dos capítulos que nós vamos acompanhar a evolução do relacionamento e dos sentimentos dos protagonistas. Como falei pra vocês, o livro é intercalado no ponto de vista de cada um. Os capítulos são extremamente curtos, por isso que o livro é muito rápido de ser lido, apesar dele ter 360 páginas, por exemplo. É uma leitura muito rápida, muito dinâmica, porque apesar de ter essa carga dramática, de ser uma coisa mais sensível, porque estamos falando de dois pacientes, duas pessoas que passaram por problemas assim, péssimos, que você sabe que tem aquele quê de emoção, que deixa todo mundo mais sensível, ainda assim a narrativa é tão leve, tão delicada e harmoniosa que ela te prende, te fisga e você lê super rápido e você chora e você se emociona, mas você também abraça a história como um todo, sabe? Sem pensar muito no drama, porque existe uma diferença entre livros dramáticos e livros sensíveis. Por exemplo, a gente tem os livros da Brittany Sherry, que são extremamente dramáticos. Tem finais felizes? Tem finais felizes. Só que o processo até chegar no final feliz, ele é muito doloroso. Você chora o tempo todo. Você parece que tá preso ali dentro de uma piscina sem respirar. E você só consegue respirar quando finaliza a história. Porque a autora, ela traz uma carga dramática muito forte na escrita dela. Só que antes de te ver, não tem isso. A escrita da autora, apesar do tema ser sensível, ser delicado, ter momentos que você vai chorar, que você vai se emocionar, é tão leve, tão fácil, sabe? Fácil de ser lida, fácil de ser absorvida, que a parte dramática existe, mas ela não te afoga. Ela não te deixa pensando, nossa, que drama, que drama. Não, não é isso, entende? Eu não sei se eu consegui expressar o que eu tô querendo dizer pra vocês, mas eu senti uma facilidade muito grande de ler a história, mesmo que o livro seja dramático, mesmo que o livro tenha, como eu falei, cenas delicadas, cenas muito sensíveis, porque fala sobre dois personagens que estão em recuperação e cada um está passando por muitos
problemas ali. E é difícil mesmo você ver uma luz no fim do túnel, porque um perdeu uma perna, a outra tá ali com o corpo queimado. É difícil, mas com uma delicadeza e com uma facilidade impressionante, a autora te enreda no enredo dela e te deixa totalmente obcecada pela escrita, pela narrativa, pelos personagens e por essa história. Então eu me surpreendi muito, sabe, nesse quesito, porque eu não imaginei que eu fosse ler o livro, porque eu pensei, nossa, muito drama, eu não vou gostar, vou chorar o dia todo. E não, gente, ele me prendeu de uma maneira impressionante. Eu tenho certeza que vai te surpreender se você ler também, porque você com certeza vai esperar que seja uma história super, meu Deus, cara, a pessoa... Mas não, sabe? Não, você vai chorar porque eu chorei, mas porque é muito emocionante e não necessariamente triste, entende? Não é um livro triste, é um livro dramático, é um livro que traz o drama, que traz essa sensibilidade, mas ele não é um livro triste, tá? Então, se você tinha medo de ler o livro por causa disso, gente, vão na fé, vocês vão adorar essa história. Mas, voltando a falar sobre a construção do relacionamento dos personagens, como falei, é uma coisa muito natural e muito, assim, é tangível, uma coisa que vai crescendo aos poucos e de repente você percebe que eles estão apaixonados, que a partir do momento que eles começam a conversar um com o outro, existe ali uma amizade, uma coisa de, nossa, ele entende o que eu tô passando, porque ele também tá sofrendo, mas isso vai se transformando em amor, o sentimento vai mudando e é muito natural, é tão gostoso você acompanhar porque você fica torcendo muito pra eles. Nossa, gente, eu torcia tanto. O Alf, como ele tem essa postura de ser mais divertido, mais alegre, ele é um personagem que tem sim, tá? As suas fraquezas, principalmente no final do livro, onde a gente percebe que ele também precisa de ajuda. Ele é o tipo de pessoa que sempre quer ser o herói, ele quer sempre ajudar os outros. E quando é a vez dele, ele não quer ser ajudado, porque ele acha que ele não precisa, que ele não quer colocar as pessoas em uma situação onde ele precisa ser uma vítima. Só que a autora, ao longo da leitura, vai mostrar que tudo bem você também não estar bem, sabe? Aquilo que o Alf fez o livro inteiro, que era tentar deixar todo mundo confortável, também precisava ser feito com ele. E quem é a pessoa que vai fazer isso? Além da mãe dele, que é uma pessoa incrível, além da enfermeira Engels, que também é incrível, é a Alice. A Alice vai trazer esse colo que ele tanto necessita, né? Ele tem pesadelos com o acontecimento do acidente dele. Como eu falei, ele perdeu os seus melhores amigos que estavam com ele no acidente, então ele se culpa por ter sobrevivido. E nesses momentos onde ele tá ali sendo sufocado pelas lágrimas, né, pela dor, ela conversa com ele, sabe? Ela traz aquela possibilidade de fuga dele, expressar os seus sentimentos, dizer aquilo que abala ele, aquilo que tá deixando ele triste. E essas conversas de noite, só dos dois personagens, onde cada um fala o medo que tá sentindo, aquilo que tá deixando eles, sabe, assim, com medo, exaltados, é o que faz com que o relacionamento deles se estreite cada vez mais e você sinta que tá nascendo o romance. Eu amei essas partes, acho que foram as melhores partes, sabe? Porque são as mais delicadas, quando eles vão contar sobre o que eles estão passando, quais são os seus medos, e foi uma coisa tão sensível e foi muito legal ver o quanto eles se abriam para entender o outro. Eu amei isso, porque cada um precisava se curar de uma maneira. E apesar, como eu falei, do Alf ser o mais divertido, o mais tranquilo, ele também precisava se curar. Mas a pessoa que realmente precisa, assim, mudar totalmente de vida, de forma, de ver, é a Alice. Ela é uma mocinha, gente, muito... Não vou dizer difícil, porque ela não é difícil. A gente entende que ela tá passando por um trauma. Cara, imagina, você tá lá no seu trabalho, sua vida perfeita, aparentemente, e de repente você tá sei lá, numa enfermaria, com o seu rosto deformado, você tem medo de se olhar no espelho, ninguém vai te visitar, porque ninguém sabe que você tá ali, porque você não tem amigos pra contar que você tá ali. E você se sente solitária, e você se sente feia, e você não sabe como é que vai ser a sua vida. Gente, é difícil pra essa personagem lidar com tantas emoções, com tantos sentimentos, sabe? E ela vai ter ali problemas de depressão, de querer acabar com tudo, de não aceitar essa nova condição dela, de querer desistir. Então, é uma mocinha que passa muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, tá, gente?
porque pelo fato dela ser mais reclusa, dela ser mais na dela, ela tem dificuldade de aceitar a ajuda dos outros. Então, ela não consegue lidar com esses problemas, porque ela não é esse tipo de pessoa, entende? Ela não é uma pessoa de boa com a vida igual o Alf era, que é uma pessoa que, pô, tudo bem, sofri, mas eu vou tentar me recuperar, porque eu ainda tô vivo, eu tenho amigos, eu tenho uma família que me ama. Ela não tem isso, ela não tem esse apoio, essa rede de confiança. Então é uma mocinha que ela é muito mais delicada para ser trabalhada, porque ela tem realmente esses problemas. E a autora, a gente trabalha de uma maneira tão, como eu falei, delicada, sensível, dramática, mas sem pesar, mas ao mesmo tempo não perde a força da história da Alice. É uma mocinha que me deixou totalmente impressionada. Tem horas que eu queria sacudir ela e falar, mulher, reage, reage! Sabe, eu sei que você tá passando por uma porcaria, mas reage. Só que ao mesmo tempo eu pensava, porra, se fosse eu também ficaria assim. Passar pelo que ela tava passando era realmente muito difícil. Então, ao mesmo tempo que eu pensava em julgar a Alice, eu automaticamente já pensava, não posso julgar ela, porque eu não sei o que ela tá passando e eu acho que é difícil mesmo. Então é uma personagem que tem muitas camadas. Eu amei a evolução dela. Eu amei que a autora, assim, ela não facilitou, entende? Como eu falei, é uma história muito delicada, muito sensível. A autora, ela soube trabalhar tudo de uma maneira leve e que fosse natural, que não fosse forçado. Ai, nossa, de repente escutei uma palavra de sabedoria, já estou 100% melhor, já posso viver. Não, a recuperação da personagem, né, fisicamente quanto emocionalmente, é feita de uma forma tão lenta, tão dedicada, que você percebe que só teria que ser dessa forma, entende? Porque na vida real ninguém se recupera de um trauma tão rápido assim. E a história, ela se passa no percurso de 4, 5 meses. Então é um percurso, assim, um tempo muito pouco para uma pessoa, sabe, viver de novo depois de ter sofrido algo tão terrível em sua vida. Então a autora, ela fez a história o mais crível possível, não adoçou nada, mostrou os sentimentos conflitantes dos personagens, mostrou as emoções ali difíceis, essa raiva, a perda, o luto, a culpa, tudo de uma maneira incrível. Como eu falei, gente, eu fiquei totalmente apaixonada pela escrita dela, pela história, queria saber mais, porque, nossa, são personagens muito carismáticos, mesmo ali com seus problemas, né? Às vezes eles irritam mesmo, mas foi incrível a forma como a Emily trabalhou cada detalhezinho de uma maneira que te cativasse já no primeiro capítulo. Eu amei isso. E eu acho que foi por isso que eu amei tanto o romance, porque o romance deles não é necessariamente romântico. Não é uma coisa tipo, nossa, eu te amo e vou fazer grandes gestos de amor. Não, não, é uma coisa sutil, é uma coisa que vai surgindo de uma maneira muito pouca e vai se transformando em algo maior. Mas não é aquele romance arrebatador de, nossa, eu quero fazer, sei lá, declarações de amor na Torre Eiffel. Não, é uma coisa de, quero viver com essa pessoa pro resto da minha vida, porque é ela que vai me abraçar quando eu tiver passando por algum problema e ela que vai ouvir as minhas tristezas. É esse tipo de amor que a gente tá falando, sabe? Não é o amor romântico, é o amor de viver uma vida com a pessoa sabendo que ela vai estar ali nos seus piores e melhores momentos. Então, a construção do relacionamento deles é muito delicada, né? Muito bonita de se ver, mas não é aquele romance de romance, entende? Não é romântico, romântico. Ai, nossa, que lindo, que fofo. Não tem isso. É mais sobre a recuperação, sobre cada um deles como pessoas e como que eles podem se ajudar. E a partir desse momento, né, dessa ajuda, que o romance se constrói. Já tô deixando isso claro pra vocês, para que quando vocês forem ler o livro, vocês não fiquem esperando essas coisas, sabe? Esses momentos, uau! Não tem isso. É tudo muito mais suave, mais leve, tá? Não é nada muito forte nesse sentido. Esse livro, ele me lembrou a vibe de... Teto para Dois, da Bertolletti. Porque os personagens, eles não se veem até literalmente um capítulo antes, não se veem pessoalmente, tá? Até literalmente um capítulo antes de finalizar o livro. Então é uma história que se baseia no, será que eu consigo me apaixonar por uma pessoa sem nunca ter visto ela pessoalmente? Sem nunca ter visto a aparência, saber como ela é fisicamente? A autora traz esse questionamento e ela consegue responder isso ao longo da história. E eu amei, gente, esse livro, como eu falei, isso eu tô rasgando elogios, né? Foi uma leitura muito boa, muito intensa e foi
incrível, eu amei esse livro, ele foi 5 estrelas, ele aqueceu meu coração, entregou uma história de amor linda, uma história de superação. E, nossa, o epílogo é tão fofo, é tão, sabe, me trouxe aquele acalento que eu necessitava o livro inteiro. E a autora, ela entregou isso no epílogo, finalizando essa história de uma maneira incrível, bem digna de filme mesmo. Eu amei Antes de Te Ver, foi uma leitura muito boa, como falei, foi um livro 5 estrelas, por isso que eu queria trazer essa resenha específica sobre ele aqui para indicar para vocês que é uma leitura mais emocionante, que às vezes está precisando ler algo um pouco mais profundo, sabe? Mas que não fosse um livro tão triste, tão dramático quanto o livro da Brittany Sherry, por exemplo. Recomendo muito essa leitura, tenho certeza que você que lê esse livro, que der uma chance, vai se emocionar com a história desses dois personagens, tanto a Alice quanto o Alf, são incríveis, gente, são incríveis. A história de cura deles é muito formidável. Eu amei, e foi, assim, uma das melhores leituras que fiz recentemente, e espero muito que vocês leiam, que vocês também possam conhecer essa história. E é isso então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Eu, como falei, não fiz roteiro, vim gravar aqui de forma despretensiosa. A câmera provavelmente estourou em vários momentos, o reflexo tá no meu óculos também o tempo todo, mas eu espero que eu tenha transmitido para você o quanto esse livro foi especial para mim, quanto a história me cativou, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, independente da estética, independente de como ele foi criado, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo, tchau!